Olá, queridos. Nós estaremos fazendo uma reflexão da palavra de Deus no Salmo 90, considerado o Salmo de Moisés. Nesse salmo nós queremos refletir sobre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. O salmo, eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, mas faremos alusão a todo ele a partir do momento que estivermos refletindo sobre cada parte. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Então, esse salmo vai nos apontar sobre duas grandes verdades da nossa existência: a brevidade da vida e a eternidade de Deus. O salmista, quando medita sobre a brevidade da vida, ele reporta a 4 lembretes que eu queria mencionar para que a gente sempre lembre quão a nossa vida é curta. Diz até um poeta, creio que João Pessoa, que a vida é curta para não ser pequena. Então, por isso, nós precisamos refletir sobre essa brevidade da vida para que a nossa vida não seja medíocre. Em função disso, o salmista ele faz 4 lembretes desta brevidade da vida. O primeiro deles é a nossa estrutura física. Nós somos formados do pó. Lá no versículo 3, ele vai dizer: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos filhos dos homens. O pó não é apenas nossa origem, porque fomos formados do barro, mas também o destino de cada homem. A Bíblia diz que fomos formados do pó, da terra, e para o pó voltaremos. Somos da terra e a ela retornaremos. Ou seja, até mesmo a ciência hoje comprova de que nossa composição físico-química é toda ela da terra. Nós somos formados com as mesmas substâncias. É claro que nós temos consciência, mas isso significa que nós temos origem humilde. Isso é para lembrar a nossa fragilidade. Nós somos do barro, somos quebráveis, somos frágeis. E não só isso, somos mortais. É claro que quando dizemos que somos mortais, nós sabemos que isso é uma obviedade. Todos vamos morrer. A morte é inescapável e inevitável. No entanto, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo desta verdade, nós evitamos pensar, falar ou discorrer sobre a morte. Nós evitamos o tema. Até mesmo numa cerimônia fúnebre, as pessoas evitam esse tema. Esses tempos atrás, estava lendo na revista super interessante, falando sobre a morte, e eles contam ali uma historieta muito interessante que eu vou reproduzir aqui com as devidas adaptações. Nessa história conta-se que um homem combinou com a morte, para avisá-lo de quando ela viria. Pois bem, passado alguns meses, morreu um vizinho dele. Depois, mais algumas semanas, morreu o açougueiro da esquina. Mais alguns dias e morreu seu amigo. E por fim, a morte bateu na sua porta. E ele, surpreso, questionou: mas não combinei com você para me avisar antes de vir à minha residência? Ao que a morte respondeu: não bastaram os vários avisos das mortes do seu vizinho, do açougueiro e também do seu amigo? Moral da história: pensamos que a morte só bate na porta do outro, nunca na nossa, mas ela virá até nós.
A pergunta é: estamos preparados para ela? O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que se você morre com Cristo, com ele também ressuscitará. E por isso, você não compartilha da morte apenas com Cristo, mas você compartilha da sua vitória. Por isso ele vai dizer que nós temos um hino na nossa boca, um hino de vitória. Em 1 Coríntios 15, no finalzinho, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois a força e o aguilhão da morte está no pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo lembrete que o salmista nos dá da brevidade da vida é a nossa condição biológica semelhante à das plantas. No versículos 5 e 6, o salmista diz assim: tu levas como uma corrente de água, são como o sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Não temos diferença dos animais, nem nas plantas no aspecto biológico, porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Se nada interromper esse ciclo, nós morremos até mesmo antes. A erva pode crescer e florescer de madrugada, como diz o salmista, mas à tarde ela murcha e é eliminada. Fará parte do adubo, quem sabe do esterco de animais. A planta pode ter esse triste destino, ou poderá dar continuidade à sua vida através dos frutos. A planta, mesmo não tendo consciência como ser humano, ela poderá dar continuidade à sua vida através do fruto. A árvore precisa dar fruto. O próprio Jesus fala que da figueira que não dava fruto, e é necessário, ele compara isso com Israel, que era, nesse sentido, naquele momento, infrutífero. Jesus também nos lembra, em João capítulo 15, que nós devemos estar ligados à videira verdadeira, recebendo dela a seiva da vida, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de estar unido à videira, porque sem ela nós não podemos produzir fruto. O próprio Jesus nos deixa claro que o Pai é o agricultor e nós os ramos ou os galhos. E os galhos precisam produzir fruto. Jesus diz isso em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não há dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A pergunta que eu te faço, meu querido, é: qual fruto você vai estar deixando para a sua família, a igreja e a sociedade? Não me refiro aqui à herança, mas ao legado fruto. Porque herança pode ser material, mas o legado é espiritual e moral. A herança pode ser roubada, mas o legado permanece. Você pode deixar uma casa como herança para os seus filhos, mas uma família que você construiu é um legado. Uma faculdade que você paga para o seu filho é uma herança, mas a sabedoria que você adquiriu, vivida e transmitida aos seus filhos, é legado. O terceiro lembrete que o salmista nos dá da brevidade da vida é em relação à expectativa de vida, que segundo o salmista aqui, no versículo 10, a pessoa dura até 70 ou 80, passando disso é canseira e enfado. Devemos olhar o texto no seu contexto e sabemos que naquela época havia uma precariedade muito grande no que diz respeito às condições de vida,
a medicina e etc. Além disso, havia muitas guerras, doenças incuráveis e a longevidade era privilégio de poucos. Hoje sabemos que há uma expectativa de vida maior. Mas a questão não é que você possa viver muito tempo, mas como você vive. Viver muito sempre foi o desejo humano, o sonho da eterna juventude. Mas a realidade nua e crua é que, com o passar dos anos, estamos sujeitos às doenças típicas da senilidade. Não, não que os jovens não as tenham, mas que são agravados pela idade, tais como problemas degenerativos, cardíacos, respiratórios e circulatórios, mal de Alzheimer, glaucoma e etc. É certo que tentamos retardar ao máximo esse processo. Maquiagens, cirurgias plásticas, alguns na história recorreram ao elixir da juventude, se é que existe, remédios e cremes faciais, antirrugas e tantas outras coisas recorremos. O certo é que, mesmo assim, nós vamos envelhecer. E a questão é, se nós, na proporção que envelhecemos, nós também amadurecemos. O envelhecimento e também a juventude é uma fase da vida. Amadurecer é uma opção sua. E também a jovialidade. Ter um espírito jovial mesmo envelhecendo fisicamente e também amadurecer com o tempo é uma opção, é uma escolha. Não vai vir automaticamente. Paulo chega de nos dizer que enquanto nosso homem exterior se corrompe ou envelhece, nosso homem interior se renova a cada dia. É nessa perspectiva que devemos olhar. Um quarto lembrete de que a nossa vida é breve está na situação de nosso estado pecaminoso. O salmista diz que o pecado atrai a ira de Deus. Obviamente, o que ele está relacionando aqui é pecado e morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, sabemos que o pecado traz brevidade para a vida, porque o homem poderia viver eternamente, mas houve, infelizmente, essa quebra no Jardim do Éden, como nos conta a Bíblia, e houve a queda. E Deus já tinha avisado o homem de que certamente ele morreria. E segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Contrastando essa realidade da brevidade de vida, nós temos a eternidade de Deus. Deus é eterno. Primeiro, porque ele não está sujeito à morte. Embora certo filósofo tenha dito, Nietzsche, tenha dito que Deus teria morrido, ele não falou no sentido de que literalmente Deus está morto, mas que Deus está morto para a sociedade ocidental. Em que sentido? Na época que ele viveu, século XIX, ele considerava que a sociedade ocidental tinha assassinado Deus. De fato, ele não está de todo sem razão, porque muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas vivem como ele não existisse. Isso é o que nós chamamos de ateísmo prático. Ou seja, pessoas que casam, que negociam, que trabalham, que praticam o lazer, no entanto, fazem tudo isso como se Deus não existisse. No entanto, a palavra de Deus nos diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Deus é eterno porque também
não está sujeito às mudanças como nós estamos. Ele é imutável. Como dizia Heráclito, tudo muda. A única coisa permanente nessa vida é a mudança. É claro que ele está falando da vida aqui, nossa, que tudo muda. A noite se torna dia, o dia se torna noite. Mudam-se as estações, verão, primavera, inverno e outono. Muitas coisas mudam, frio, calor. Até mesmo no nosso cotidiano experimentamos de mudanças mais diversas. Mudança de emprego, mudança de residência, mudança de economia, mudança de prefeitos, governadores, presidentes, mudança da nossa rotina. Mas que no que diz respeito à natureza de Deus, ele é imutável, não seguindo as variações climáticas, sociais, econômicas, religiosas, políticas e culturais. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em terceiro lugar, Deus é eterno porque não está sujeito ao tempo histórico. No versículo 4, o salmista diz: porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como um ano. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Muitos eventos acontecem na história, há muitas mudanças, mas reinos levantam e caem, principados levantam e caem, imperadores levantam e caem, generais levantam e caem. Mas o que nós temos certeza, a partir do livro de Daniel, é que o reino de Deus permanece para sempre. Diante dessa realidade de que a nossa vida é breve e que Deus é eterno, qual a sabedoria podemos extrair dessa consciência da brevidade da vida e da eternidade de Deus? Porque no versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias ou avaliar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu queria tirar pelo menos 3 lições para a nossa vida no que tange a essas duas realidades. A primeira delas é que o homem não se satisfaz com nada do que é efêmero ou passageiro, pois Deus colocou a eternidade no seu coração. No versículo 14, o salmista diz assim: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Veja a expressão do salmista: farta-nos, realiza-nos, satisfaça-nos. O texto fala sobre a benignidade, tendo em vista que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Tudo que é passageiro e transitório e temporário tornam-se insuficientes para trazerem a realização e a felicidade. Basta a gente ler o livro de Eclesiastes, que provavelmente foi escrito por Salomão. Salomão teve muitas riquezas, prazeres e tantos outros mordomias e até mesmo conforto. No entanto, ele diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então, podemos dizer a partir disso que não serão suficientes os carnavais, as bebidas, as festas, as baladas, noitadas, a promiscuidade para trazer qualquer realização ao coração humano. Por uma razão simples: elas todas juntas não serão capazes de trazer a paz interior, preenchimento do vazio existencial e a realização plena. A segunda lição que podemos tirar a partir desse salmo é que é necessário aproveitar os momentos da vida, valorizando cada segundo. Versículo 15 diz: alegra-nos pelos dias que nos afligiste. O salmista está falando de aproveitar a vida, só que eu não falei de curtir a vida. Há uma diferença entre aproveitar a vida e curti-la. Tem gente que curte a vida, mas não a aproveita. Tem gente que literalmente passa a vida curtindo fotos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp,
vive curtindo nas festas, nas viagens e passeios, no entanto, no mundo real, não consegue aproveitar os gestos, os momentos e instantes simples da vida, tais como um abraço no filho, um beijo de carinho no marido ou na esposa, uma visita a um parente ou um familiar que não se vê há bastante tempo, almoçar com a família junto, fazer o culto doméstico, orar no quarto, tomar um café com os amigos. Veja que isso eu chamaria de aproveitar a vida. Tem gente que apenas curte e não aproveita. A terceira lição que tiramos a partir dessas duas verdades, da brevidade da vida e da eternidade de Deus, é que a vida só ganha sentido quando estamos engajados numa missão existencial que é aprovada por Deus. Versículo 17 diz assim: e seja sobre nós a formosura do nosso Deus, e confirma sobre nós as obras de suas mãos. Sim, confirma as obras de suas mãos. O que eu vejo aqui, meu amado, é que a obra de Deus e a missão de Deus, a obra é de Deus e a missão é também dele. Entretanto, ele muitas vezes nos usa como instrumento. Ele trabalha em nós, por nós e através de nós. Para tanto, ele nos dá uma missão que deve ser realizada no curto espaço de tempo que chamamos vida. À medida que descobrimos essa missão e a executamos com amor, gratidão e satisfação, a vida começa a ganhar sentido. Porque, afinal de contas, a nossa vida é muito mais do que nascer, crescer, trabalhar, envelhecer e morrer. Mais do que casar e ter filhos, fazer faculdade e ter uma casa para morar. É necessário encaixarmos dentro do projeto de Deus e perguntar o que Ele quer que façamos. Só assim perceberemos que a nossa vida e existência tem sentido. Como percebeu Mardoqueu no que diz respeito à pertinência histórica de Esther diante de um iminente genocídio perpetrado por Amã. Então ele disse para sua sobrinha: por que se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther capítulo 4, versículo 14. Diante da missão, duas perguntas se fazem importantes. Se não for você, quem será? A missão é intransferível. Se não for agora, quando será? A missão é inadiável. E que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém.